Todo mundo já ouviu algum dia a frase "Conhece-te a ti mesmo", do filósofo Sócrates. Pegando esse gancho, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma reflexão sobre o autoconhecimento. Eu tenho visto várias pessoas comentando que após a pandemia o mundo vai ficar melhor. E tem outras pessoas dizendo que o mundo vai ficar pior. É interessante observar que como essas visões elas dependem da maneira como as pessoas se identificam com a sua própria realidade. Em geral, as pessoas que são identificadas, que se sentem identificadas com grupos X, Y, Z, enfim, estão se sentindo agora como se tivessem uma permissão para expor as suas sombras. E como que a gente lida com os nossos aspectos sombrios? É através do processo de autoconhecimento. Eu já venho falando nos vídeos anteriores sobre a necessidade dessa busca pelo autoconhecimento. O conhecimento vai trazer para nós a possibilidade de nos reavaliarmos, de nós refletirmos sobre todos os aspectos da nossa vida, da maneira como a gente responde a esses aspectos e interage de forma luminosa, mas também revelando tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete. Por exemplo, as nossas angústias, medos, traumas, vergonha, orgulho, egoísmo, enfim, uma infinidade de características inferiores do nosso ego, que a gente, ao longo da nossa vida, ao longo do desenvolvimento, a gente tenta a todo custo reprimir. E aí, quando surgem momentos como esse que a gente está vivenciando, que é um momento macro, é um momento coletivo, podem podem ser gatilhos para que a nossa sombra resolva então emergir lá debaixo do tapete, muitas vezes até trazendo um outro foco para uma situação traumática, como se para que a gente resolvesse essa situação traumática, primeiro a gente tem que olhar para aquilo que a gente foi jogando ali para debaixo do tapete ou escondendo atrás da porta. Muitas vezes o que a gente reprime está diretamente ligado com o nosso processo de formação, ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá na infância, a influência que a gente recebeu do nosso sistema familiar, essa carga cultural que o sistema carrega sobre o que pode e o que não pode ser feito, o que é permitido e o que não é permitido ser feito. Por exemplo, conduta de menina, conduta de menino. Quando a gente se lança na busca pelo autoconhecimento, nessa jornada de autoconhecimento, que é estimulada a partir de um momento na vida em que a vida nos coloca numa situação onde a gente não tem mais por onde escapar, o tapete já está cheio de entulho, enfim, a gente começa a sentir aquela angústia, aquela dor, e para que a vida flua, para que a vida siga adiante, não existe outro caminho sem ser buscar por uma compreensão dos processos emocionais e muitas vezes até espirituais que envolvem esse efeito da sombra. Quem busca esse atendimento sempre é a criança interior. Por mais que a gente vá buscar pelo autoconhecimento com a roupa do adulto, é a nossa criança, é a criança que a gente carrega no nosso coração que está ferida. Lá no nosso processo de desenvolvimento, lá na nossa formação, algo ou alguma coisa gerou uma mágoa ou uma construção de uma crença que nos leva a acreditar, nos leva a colocar toda a nossa fé numa determinada visão a respeito do mundo e de repente, ao longo da vida, essas bases elas são testadas. E tudo aquilo que a gente tinha construído desmorona.
E aí a gente pode dizer que a gente volta a ser criança, a gente fica como crianças, precisando de um acolhimento, precisando trazer um entendimento para esse momento que está sendo vivenciado. Então, quando a gente chega nesse ponto do autoconhecimento e essas máscaras todas caem, a gente se torna mais fortes e mais autênticos. Nesse processo, muitas coisas se tornam desnecessárias, a gente percebe que a gente vem carregando muitas coisas, relações e coisas mesmo materiais desnecessárias e que apenas existem para sustentar esses padrões sombrios. A gente vive numa sociedade que estimula o pensamento, essa segmentação do bom e do mal, do melhor e do pior, do vencedor, do perdedor, da luz e da sombra, do dia e da noite, do mocinho e do bandido. Essa dualidade, ela faz parte da nossa dimensão, na nossa vida orgânica, na vida orgânica que a gente experimenta aqui na Terra. Da mesma forma, existem aspectos da nossa natureza que são como o dia, e isso não significa que eles são melhores, como existem aspectos da nossa natureza que são como a noite, que não significa que eles são piores. Aquilo que está mais ancorado na sombra é todo um conjunto de conteúdos que nós aprendemos a reprimir. Para quê? Para que a gente se enquadre dentro de um determinado modelo, dentro de um determinado sistema, e que apareça, que se torne aparente apenas aquilo que esse contexto externo julga ou acredita como sendo um aspecto de luz, como um aspecto bom. E essa confusão que gera por causa dessa dicotomia, em algum momento ela vai se manifestar de forma presente, e geralmente são nesses momentos em que a gente vivencia, que a gente experimenta grandes pontos de virada na nossa vida, em que a gente cocria com o universo a oportunidade da gente deixar essas cascas para trás e resgatar lá dos nossos aspectos sombrios aquelas ferramentas que a gente nem sonhava ou até sabia que tinha, mas não sabia como utilizar. Então, aquilo que antes era considerado ou foi considerado um atributo inferior, se torna, a partir desse processo de lapidação, se torna numa ferramenta, numa potência. O primeiro passo para um processo de autoconhecimento é você reconhecer que necessita dessa busca, dessa jornada. Por quê? Porque reconhecendo essa necessidade, você se colocará disposto, você se colocará disponível para encontrar caminhos de vivenciar esse processo. Esse processo, ele não acontece na solidão, ele acontece em contato com outras pessoas, pessoas que têm condições de trazer essa orientação, como psicólogos, terapeutas, pessoas espiritualistas, grupos, vivências. Existe toda uma gama, um universo muito amplo de possibilidades de você iniciar o seu processo de autoconhecimento. Então é importante que a gente busque meios que vão contemplar a saúde física, meios que vão contemplar a saúde emocional, e também é importantíssimo que a gente busque meios que vão contemplar a nossa conexão espiritual, que é o que nos conecta ao todo, que é o que nos traz a consciência do pertencimento. Então, quanto mais a gente sai desses movimentos de autocrítica, de autojulgamento, de autoexclusão, de negação, quanto mais a gente
olha para nossa sombra com amorosidade, com compaixão, como se a gente realmente estivesse olhando para uma criança e essa criança somos nós mesmos, não é justo, não é um caminho saudável que a gente imprima nessa criança mais sofrimento. Ao contrário, esse é um momento de virada. A potência que nos leva, que nos direciona para algo novo na vida é justamente a energia da criança interior. Então, quanto mais essa criança ela estiver disponível para nós, mais a gente se sente fortes, mais a gente se sente criativos, mais a gente consegue se lançar, mesmo com medo, mas vivendo esse novo caminho com entusiasmo. Bom, então, o mundo vai ficar melhor ou vai ficar pior? Depende de qual mundo. Porque o mundo externo, ele vai seguir com os seus conflitos, vai seguir com pessoas concordando, pessoas discordando, enfim, a gente está numa nave mãe e a gente está aqui num processo de evolução. O mundo vai ficar melhor para quem aproveitar esse momento, para quem está aproveitando esse momento e está fazendo o seu processo de autoconhecimento. Está reconhecendo os seus aspectos sombra, acolhendo, transformando, está vivenciando ou se permitindo vivenciar os seus aspectos luminosos. Então, para essa pessoa, o mundo ele vai continuar tendo conflitos, porém a diferença é que ela vai gerenciar essa relação com os conflitos de uma forma muito melhor, e os resultados vão ser melhores. Agora, aquelas pessoas que continuam reclamando, que continuam mimimi, que continuam vendo sempre a grama seca, o lado vazio do copo, que continuam colocando entulho para baixo do tapete, que continuam jogando lixo para dentro do quarto, fechando a porta e deixando lá, enfim. Essas pessoas que não querem e que se negam e continuam negando olhar para o seu processo de desenvolvimento, de evolução, continuam se negando a buscar o seu processo de autoconhecimento e de transformação pessoal, para essas pessoas o mundo vai estar pior, porque o mundo pior acaba justificando todo o universo negativo ao qual elas estão ancoradas no seu mundo interno. A mudança, ela é de dentro para fora, a mudança ela acontece através do processo da jornada de autoconhecimento. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e abrir os seus horizontes, eu recomendo este livro, O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Esse livro é muito interessante. No final ele tem um teste que é bem legal e é um livro que abre bastante os horizontes a respeito da luz e sombra e desse efeito. Esse foi mais um vídeo sobre um tema que não se esgota aqui. A gente vai voltar a falar sobre autoconhecimento em outros momentos e no próximo vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo online com a Fernanda Schmidt do canal Flor do Sorriso, Arte Floral Descomplicada, sobre terapia com florais de Bach. E se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, continua seguindo o nosso canal e até lá!